Coração. Como Para. estivesse Ah, agora eu perdi. É porque vai ser Diferente. Para o Senhor. Para o Senhor. Isso é só uma brincadeira. A hora que o pastor pediu para ler aqui, eu achei interessante e veio na minha cabeça uma ideia doida. Para a gente pegar pedaços e traduzir para nós, cada um nos pedaços. Por exemplo, fala assim: e tudo que fizerdes. É a primeira frase que fala. Mas quando a gente tem assim um negócio genérico, a gente deixa ao léu as coisas. Ah, alguém pecou. Alguém pecou. Ah, eu não. Tô fora, né? Ó, alguém é o culpado. Ah, eu não, tô fora. Ou alguém vai ganhar alguma coisa. Não, aí eu tô dentro. Ou não é assim com vocês? Só eu que sou assim. Né? Mas essa é a natureza nossa humana, de fazer as coisas desse jeito. Quando é bom, genérico, é para nós. Quando é ruim, genérico, é para o outro. Sempre é para o outro. Por exemplo, nada de ruim acontece se eu andar numa rua, pensando assim, uma rua dessas desertas, aqui num desses bairros, não vou citar o nome porque está sendo gravado, um desses bairros de Uberlândia, você já deve ter lembrado. Ah, vou andar lá 10 horas da noite de boa, não vai acontecer nada comigo. Comigo não acontece, mas se o Lúcio andar, acontece. É assim ou não é que a gente pensa? As coisas ruins sempre acontecem com os outros. Aí eu não adoeço, quem adoece é o outro. Ah, mas se eu tiver um benefício, o benefício eu tenho, o outro não. Essa é a nossa natureza. Eu queria trazer aqui para nós, foi isso que veio na minha mente na hora, a gente trocasse uma ideia sobre essas frases. Ó, e tudo que fizerdes. Mas espera aí, o que é que nós fazemos? O que você faz, Zé Luiz, de inteiro? Cuidar da família. Trabalha, cuida da família. Mas é básico, é isso. Não fala nada dos outros, não. Só eu que falo, não fala nada dos outros. Ó, eu vou fazer assim, mas é brincadeira assim. É a coisa mais interessante. É pecar do mesmo jeito, mas eu mais penso do que falo. Ei, Lúcio, tudo o que fizer, o que você faz? Mesma coisa, ele trabalha, ele vai pra escola, Busca, diferente, escola. Isso ali, o que você faz de diferente do que vai falar? A única coisa diferente que eu faço aqui, talvez é quitando, que eu faço todo dia e outras pessoas não fazem para ajudar dentro de casa, né? Talvez uma pessoa, ela compra aquilo que eu faço para vender, né? Então, para ela é mais acessível ela comprar aquilo que eu tenho feito para ela gastar o tempo dela com outras coisas. O que você também. faz é trabalhar no lugar de outro. E se eu te chamar uma aniversariana aí hoje? O que você faz de diferente no dia? Dolar, ótimo. cuida das plantas lá, velho. Olha, cuida de plantas, você tem um monte de plantas. De Os peixinhos, tá lá os peixinhos. Um dia que vai ser pescaria. O Givaldo faz uma coisa diferente que ninguém faz. Ele inventou um soprador de rua. Então ele sopra a rua lá de casa, os vizinhos, tudo perto. Tira as folhas, tudo. Inventor. Mas pra que você faz então? É o texto. Para mim é uma gratidão. Aqui o texto, assim, só pegando essa primeira frase, esse fazer é o fazer sem um retorno. Você não faz porque você vai ter um retorno. É fazer porque tem que ser feito. Ou porque você tem disposição para fazer. Não é fazer pensando em ganhar alguma coisa, ou ter uma recompensa daquilo, ou ter dinheiro. Não é não. O texto, os dois textos estão totalmente firmados nisso. Vamos para a outra parte. Seja em palavras. O Zé Luiz falou que mais pensa do que fala. E a Bíblia fala realmente para a gente ser
tardio para falar as coisas, tardio irar, né? Ser pronto para fazer, mas para falar, para segurar bastante. E bem baixinho só para os homens, né? Para as mulheres não escutar, dizem que as mulheres é que falam mais, mas tem homem aí que fala pelos cotovelos e pelos joelhos, viu? Fala, mas fala muito. Bom, Palavras. o que você faz que não é em palavras, Luiz? É difícil. É difícil. Pensar o bem pro outro, né? Aquela hora que o cara te pisa na Joanete é mais difícil. Cara, o que você pensa? Você dirige. E a hora que você toma uma fechada no trânsito, o que você pensa? É, desse jeito mesmo. Não, nem deve. Só de pensar já está errado, imagina se falar, né? Mas o texto vai trazer à nossa mente que a gente não deve pensar nisso. Às vezes você vai pensar o seguinte, poxa, será que ele não viu? Será que ele está com tanto problema que a cabeça dele não está ali naquele lugar na hora? Ele está dirigindo, mas ele fez sem querer. Normalmente, se você leva uma fechada no trânsito, qualquer coisa nesse sentido, a primeira coisa que você pensa é que a pessoa fez de propósito. Você dirige também, lá na Espanha? É organizadinho igual aqui ou é bagunçadinho igual aqui o trânsito? Organizado? É mesmo? Você quer bagunçar coisa lá? Você quer bagunçar e não tem jeito? Lá pra você ultrapassar um bicicleteiro, por exemplo, você tem que ter, eu acho que 1 metro de recuo, assim. Aí se você ultrapassa errado e ele vê, ele pode anotar sua placa e ele pode te multar. Uau! Ele pode, assim, né? Ele manda pra polícia e eles te multam. Lá eles são muito corretos. Então é só pensar mesmo. Mas pra estacionar, não. Estaciona em cima do passeio, onde quer. É mesmo, aí. Tem os prós. Nem tudo é perfeito, né? Eu segui. Ainda não. Não, não passei. Vai passar uma hora. Se eu passo. É, mas o que mais, além de dirigir, que a gente pensa no outro e que normalmente a tendência é falar assim, nossa! E ao invés de falar assim, será que... Não dá tempo, né? Você parar um pouco e pensar. Mas no primeiro momento é vontade. Eu não penso assim. Não penso. Se podemos pensar o mal, por que não pensar o bem? A gente para pensar, né? Se pode pensar o mal, também pode pensar o bem, no repentino. Mas eu aprendi a não fazer isso. Se alguém me dá uma fechada, está sendo gravado, aí pode perguntar para minha família. Eu não penso mal da pessoa. Eu penso isso que eu acabei de falar. Será que ele está com um problema sério e não me viu? Será que ele está com pressa por alguma emergência e aí por isso que ele fez isso? O que será? Sabia se ele dirigia, você deixava o celular dele. Isso é uma coisa que eu praticamente não uso é buzina, a menos que seja para evitar, por exemplo, um acidente. O cara vem para bater, eu buzino. Mas fora disso, se eu tomar uma fechada, se eu ver que o cara vai sair, eu paro, eu tento fazer isso. Às vezes eu não consigo 100% fazer isso, mas eu aprendi a fazer isso. Eu tento ensinar os meus filhos a fazer isso. Mas eles não seguem não, eles têm uns pezinhos bem pesadinhos. Mas nisso aí, como diz, né? Isso aí eu já alcancei. Posso falar por mim, eu já consegui alcançar. Mas não é fácil não. Né? Bom, vamos para outra. Seja em ação. Uma coisa é falar, né? Deixar de falar, às vezes, ou falar. Né? Em ação. Tudo o que fizeres em ação. Que ação é essa? Samela.
você dar a fechada, você estar no lado oposto. Isso aí a gente faz também. Você provocar Você provocar a ira no outro. no outro. Isso a gente faz muito, sem ver, às vezes, né? Nós estamos nessa situação de passarmos algum problema, alguma situação, e a gente fechar o outro no trânsito, ou fazer Pode outras acontecer. coisas. Exatamente o contrário, né? Você está citando aí realmente. Se achar que tá certo, Achar que tá certo. A gente acha que está certo, realmente. Não é bem assim. Mas, ô Daniel, e com a esposa? A sua esposa não está aqui? Então, deixa pra lá. Vai ver depois, cuidado. Mas e, por exemplo, ela não fez a comida que você gostava. Mas lá em casa eu cozinho. Não, aí o exemplo foi bom, então. Lúcio, então pega o Lúcio. Vou lembrar alguma coisa. Dar um exemplo, então. Ela tá bem por dentro. Já que você falou de cozinhar, né? Eu fiz um bolo, a primeira vez, já que eu tô falando aqui da câmera, né? Eu fiz um bolo, né? Meu primeiro bolo saiu metade cru e metade queimado. E aí o Frank comeu, né? Falou nada. Aí ele comeu, aí quando foi chegando assim, quase acabando o bolo, ele começou a passar muito mal. Nossa. Aí ele falou assim, meu bem, eu vou comer, mas pra te honrar, assim, continua. E aí, pra um bolo sair bom, eu fiz 11 vezes pra sair bom. Mas ele comeu. Hoje eu sei fazer bolo assim. E a mãe não dele igual minha cozinheira sogra. boa, né? Não, a mãe dele é craque, né? Mas o que me vem aqui, né? Ele perseverou junto comigo, né? Então, por mais que tava ruim, porque tem tudo que a gente faz, a gente quer fazer bem. Às vezes vai acabar que não vai sair, né? Tão bom. Mas tem um outro pra perseverar junto, pra comer e não falar assim, nossa, desculpa, a câmera. Porcaria. Que porcaria, que bosta de bolo. Não, ele foi lá e comeu. Passou Não, até mal, mas... Passou mal, mas tava lá. Não cheguei no nível da minha sogra, né? Não, mas vai tô lá, passar ela, pode perseverando. Quem sabe? Passou na bosta. Sola no céu, bastante. Não é nada. A doutrina do bolo. É porque ele já foi doutrinado por ela. Então agora ele vai Falar falar da pra vida, você. né? Exato, ele vai falar assim, ó, melhora um pouquinho isso, melhora um pouquinho, vai chegar, vai ficar melhor que o dela, você vai ver. Aí ele vai falar assim, meu bem, seu bolo é melhor que o bolo da minha mãe. Ainda não chegou não, vamos. Vai chegar. É isso aí. Mas ação, fala, Heloísa, alguma coisa? Que ação? Que ação que a gente pode fazer? O que é essa ação? ajudar. É tanta coisa que a gente faz, mas na hora de lembrar a gente não lembra, né? Ajudar. Nós estávamos falando de trânsito, da buzina. Geralmente eu notei pra mim, quando eu vejo alguma coisa que eu vou levar uma fechada, até minha esposa fala assim, vem buzina que vai bater. Não, a primeira coisa que eu faço é frear. Frear. Essa é a ação correta. Por quê? Porque se eu buzinar, não vai parar meu carro. Não vai. E vai assustar o outro às vezes. Irritar, brigar, falar algumas palavras não tão legais. Não dá certo. Então as ações nossas, gente, tem que ser policiadas dia a dia. E mais, tem que ser guiadas pelo Espírito Santo. É a única forma da gente conseguir, ou cada um de nós conseguirmos, dominar a nossa vontade. Porque a vontade de jogar o carro em cima da pessoa a gente tem. A vontade de falar assim, mas que porcaria de bolo que você fez, né? Não pode parar de fazer. Eu vou lá na minha mãe faz o bolo. Isso aí está errado. Para a esposa, então, está totalmente errado. Vamos policiar as nossas ações no dia a dia, buscando no Espírito Santo. Agora, isso é treinamento. O Espírito Santo também não vai falar assim, ô Samuel, coloca mais sal aí, porque esse negócio está muito sem sal. Ou então, tira um pouquinho essa pimenta, porque como é que é o nome do seu? O Tiago vai passar mal com essa pimenta que você está colocando aí, não pode. Agora, o que a gente deve fazer? Buscar antes. Senhor, eu vou fazer um feijão aqui. Ó,
Mas o senhor sabe, o Thiago não pode com pimenta. Mas eu gosto de pimenta. Eu vou colocar uma quantidade que não faça mal para ele. Por exemplo, né? O Espírito Santo vai mostrar para você a quantidade certinha para colocar, isso eu tenho certeza. Agora, é fácil perguntar. Teve uma vez, nas nossas reuniões, que Deus falou para nós, né? Você vai atravessar a rua, você não pergunta para mim? Lembra disso? Você lembra? Você não pergunta para mim para atravessar a rua? Aí de repente é atropelado, mas você não perguntou para mim, ó. Eu sei que está vindo o carro, você não perguntou. Coisas simples, coisas pequenas, a gente não pergunta, a gente acha que é tudo automático na vida. Agora isso é um aprendizado diário. As nossas ações são quase automáticas no dia a dia. Agora, vamos buscar no Espírito Santo para que Ele nos ajude a realizar essas ações. Porque tem uma outra coisa. As obras que nós temos que realizar, e são todas, tá? Não é só ser missionário na Espanha. As obras são todas. Elas têm que ser submetidas ao Espírito Santo. Aí sim, você vai ser guiado por Ele. Porque a Bíblia não fala para que a gente seja guiado pelo Espírito Santo. Vamos pegar as nossas ações e submeter a Ele. A gente não vai lembrar tudo, gente. Não vai. Mas policie a sua vida para que você pergunte antes o que deve fazer. Aí sim, à medida que você vai aprendendo isso, vai ficando tão simples que você vai fazer. Espírito Santo, me ajude aqui. Quanto que eu ponho de sal? Quanto que eu ponho disso? Quanto que eu ponho disso? Quanto que eu falo, cara? Nós temos que depender dele 100%. Não é 99,5% ou 99,9%. É 100%. Tudo que fizerdes, fazei para Deus. Tudo. E é tudo. Ali não restringe nada. Eu estava conversando com a pessoa, só que as nossas ações, elas vêm carregadas de nós mesmos. Com certeza. Então, uma das coisas que a gente estava conversando, que 30% das nossas ações são dominadas pelo Espírito Santo. 20% a gente acha que está certo, mas está errado, está equivocado. E os outros 50% é tudo coisa que não vem de Deus. Então a gente precisa equilibrar mais isso. Né? Quando a gente fala que para ser usado, para ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, é tentar equilibrar mais isso. Para que esse percentual, principalmente da gente achar que ajudando a uma outra pessoa é de Deus, muitas vezes você quer aparecer. Então, é esse equilíbrio que muitas vezes falta em nós. Então, é uma coisa que as nossas ações são carregadas de nós mesmos. Né? A gente faz as coisas pensando, às vezes, no nosso benefício, faz as coisas pensando no nosso bem-estar. Na verdade, não é isso que deveria ser. Esse final de semestre é muito complicado lá em casa, né? Até difícil falar assim, né? Porque tem muita gente que assiste. Mas eu e o Thiago, a gente sempre tem um momento muito difícil. Porque eu lido com o cliente o dia inteiro, né? E eles têm até uma brincadeira lá entre os professores, né? Que eles falam, eles deixam o nariz de palhaço dentro da gaveta. E quando os alunos vêm, porque todo aluno acha que passa o professor para trás, né? Então ele já abre a gaveta, pega o nariz de palhaço e olha assim para o aluno continuar falando. Tipo, deixa eu colocar assumir o meu papel de palhaço aqui, que eu sei que você vai querer me enganar, né? Me passar para trás, dar 1000 desculpas por não ter feito o que precisava ter feito. E uma coisa que a gente estava conversando esse semestre, particularmente, foi bem difícil para ele. E uma coisa que a gente estava falando é justamente isso. Tudo que a gente for fazer, no início nós falamos sobre ter empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro. Por que o outro fez isso com a gente e tudo mais? E muitas vezes o outro fez porque ele quis. Ele realmente quer te passar para trás, ele realmente quer ter vantagem naquilo ali. E o exercício maior que a gente tem que fazer, nós falamos até sobre esses versículos especificamente, é isso, que a gente, independente do outro, as nossas ações elas têm que ser para Deus. Independente se aquilo ali, se a gente, eu vou fazer para mostrar Deus para o meu aluno. Assim, o aluno às vezes não quer saber, ou eu como meus clientes, né? Meu cliente não quer saber, quer levar vantagem. Só que independente dele, a minha ação ela tem que ser voltada
pro alvo, né? Tudo que eu fizer, independente do resultado daquela ação ali, se vai ter resultado ou não, se a pessoa vai ver Jesus ou não na minha vida, eu tenho que fazer porque eu preciso fazer isso. Eu preciso levar direcionar as minhas ações pro alvo. Muito interessante isso aí. Muitas vezes a gente quer fazer o papel do Espírito Santo. Ó, eu vou pregar para o fulano, eu vou fazer isso para o fulano, para que ele veja Deus. Gente, quem tem que se mostrar é o Espírito Santo, não é você querer ficar mostrando. Você tem que fazer as ações que glorifiquem a Deus. Mas não adianta querer fazer que o outro conheça a Deus, porque ele só vai conhecer se o próprio Deus der discernimento para ele. Só se... Até a Bíblia tem que uns foram ensinados para a salvação e outros não. Então Deus não se revela para ele. Então não é você que faz a revelação, você faz a ação que tem que ser feita. É o que a Sandra falou. Você tem que agir para Deus, não é agir só por causa do outro. Porque se você agir por causa do outro, você está agindo com uma motivação errada. Você tem que agir para Deus. E a gente acaba se frustrando, né? Porque a outra pessoa, a gente não vê resultado, não vê resultado e acaba se frustrando. É pior, então você está fazendo para ele, para outra pessoa e não tem retorno. Mas se você fizer para Deus, tudo tem retorno. Tudo tem retorno. O que a outra pessoa fazer ou deixar de fazer não vai afetar a pessoa, né? Porque ele está fazendo para Deus, não é para aquela pessoa. Então não vai se sentir. Dá um exemplo. Por exemplo, a gente que é missionário lá fora, né? É muito diferente o contexto cultural lá do que aqui. Aqui todo mundo para te ouvir, as pessoas se interessam. Então. Lá na Europa não, as pessoas não estão nem aí para o evangelho. Então é muito mais difícil. Então, por exemplo, se você perguntar para mim, nesses 3 anos que a gente está vivendo lá, quem se converteu nas nossas mãos, digamos assim? Ninguém. Que você tenha visto. Então, a gente tem aprendido muito lá a não viver de resultados. Porque se você vive de resultados, não só na questão de pregar a palavra para outros e tal, mas no contexto geral da sua vida, se você começa a viver por resultados, você se frustra muito. Porque muitas vezes a gente tem um plano também e Deus fala simplesmente, não é isso que eu tenho para você. E aí você começa a se frustrar, até mesmo você pode até se virar um crente mimado. Muitas vezes, Deus, eu quero isso e Deus não te dá isso, e aí se frustra pelo seu resultado, então porque eu não ganhei isso, então vou deixar de conversar com Deus, vou deixar de ter um relacionamento com Deus. Então, é isso, não vivam de resultados, vivam no propósito que Deus tem para nós, sabe? Viver pelo Senhor, sabe? É dia após dia, a gente entender o que Deus quer de nós e isso vira como consequência, é natural. Quando você entende quem você é, quando você entende quem Deus é em você, tudo se torna natural, você não precisa forçar as coisas, entende? Você precisa, por exemplo, quando seu cliente fala assim, não tira nota fiscal porque vai cobrar um imposto. Mas você sabe que você faz isso todo dia lá dentro da sua empresa, isso se torna natural para você. Então você fala, olha, é uma coisa prática da minha empresa, entende? É natural. Quando a gente vive 100% com Jesus, a gente começa a entender, as coisas ficam leves, não gera peso para nós. Exatamente. Quando você faz a coisa de forma correta, que é para Deus, te dá prazer. E aí fica realmente uma coisa comum na sua vida. A ação é comum. Uma coisa que eu faço, né, cada um vai ver, mas uma coisa que eu faço, na minha oração pela manhã, eu sempre peço a direção de Deus. Sempre. A primeira coisa é agradecer. E uma das segundas ou terceiras lá, né, eu oro sempre por muitas pessoas, etc. Ele vai. Mas uma coisa que eu peço todo dia, procura colocar na minha 10 minutos para a gente encerrar o assunto. 10 minutos. É pedir a orientação do Espírito Santo para o dia, para aquele dia. Senhor, me ajude nesta manhã a te ouvir, a ver aquilo que o Senhor quer que eu veja e a não ver aquilo que o Senhor quer que eu não veja. Me ajude. Esse texto de Colossenses, toda vez quando eu leio ele, eu lembro uma coisa que nós, como cristãos, precisamos estar sempre atentos a isso. E nós somos ótimos de palavras, nós somos péssimos de ações. Nós precisamos urgentemente inverter isso. Seremos melhores em ações e menos palavras. Porque Deus fala isso, né? Seja em palavras, seja em ações.
Então, nosso discurso é muito lindo. Mas todo mundo diz realmente como na verdade é a nossa vida. Por isso que muitas vezes o Evangelho não se propaga, o Evangelho não cresce, porque as nossas ações não condizem com aquilo que nós falamos. As nossas palavras são lindas, são maravilhosas, mas na verdade aquilo que nós praticamos está longe daquilo que nós temos. Tem até uma frase célebre com isso, né? Pregue a tempo e fora de tempo. Se precisar, use palavras. Usa a ação, né? A ação que faz uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, uma ação sua vai valer mais do que, às vezes, meses de conversa fiada. Uma ação boa. Isso que você está falando é tão verdade. Eu estou pensando aqui, imagina, o Brasil tem tantas igrejas que se denominam cristãs, né? E é um dos países mais corruptos. Exato. Não condiz. Faltando ação, né? A fala não condiz com a ação. Então, olha, a ação já foi. E nós falamos sobre isso. Fazei-o em nome do Senhor Jesus. Ou seja, se você falar, se você pensar, se você agir, faça isso em nome de Jesus. Ou seja, tudo que você fizer, pega a sua vida inteira e faça para Jesus. Não faça para o outro, não faça para você. Faça para Jesus, para não se frustrar, para que a coisa se torne, não é bem automática, mas se torne um costume na sua vida. Fazer para Jesus, sempre para Ele, porque é só para Ele, não tem nada fora dele. Até a própria Bíblia fala que tudo que foi feito por médio dele e para Ele. Sem Ele nada foi feito sem Ele. Então tudo é para Ele. Uma coisa que eu acho que é uma linha muito fina, assim, quando a gente fala de fazer, é da gente não entrar naquele que a gente tem que fazer. Não, a gente tem que fazer. E aí a gente disciplina o nosso coração ao seu fazer. E aí no 23 fala, né, do nosso coração, né? O que vocês fizerem, façam de todo o coração. Porque às vezes a gente até quer, realmente o evangelho é muito mais da gente ser do que fazer. Então, que a gente busque ser, né? Ser mais parecido com Jesus, né? Eu gosto pra tudo que a gente for fazer, faça para a glória de Deus e tal, né? E se a gente vacilar? Porque a gente vai errar, né? A gente não falou em nenhum momento aqui sobre, né, errar. E se você errar na escola, né? Seu marido, na verdade, errar, né? E se a gente falhar com o nosso marido? E se o marido falasse que bosta, né? E o nosso coração? Jesus, ele fala assim sobre o arrependimento, né? A gente começou o culto falando sobre isso, sobre a gente orar e confessar nossos pecados, né? Falar diante do Senhor. Porque a disputa, a nossa corrida, se a gente for só correr no fazer, aí a gente vai cair em algum momento. Porque o nosso coração tem que beber da fonte. Se a gente beber da fonte, aí a gente vai conseguir fazer. Senão vai ser só atitude. E atitude por atitude não é nada. Se a gente vier na frente e colocar o nosso dízimo porque tem o que fazer por obrigação, seu coração não quer ofertar, para Deus isso não é nada. Você veio aqui na frente, se você ajudou uma criança porque você tinha que fazer, para fazer bonito ou para fazer para a igreja, não é nada. Não é nada, né? Se na escola você fez tudo certinho, mas poxa, ninguém te deu aplauso, você não foi honrado, se você fez para reconhecimento, não foi nada, né? Então tem uma linha muito fina entre a nossa ação de ser reconhecido, né? E entre o nosso coração diante do Senhor. Tipo assim, não, eu faço porque eu entendo, né? Eu perdoo porque eu, né? E aí a Ana falou, né, que às vezes no trânsito ela vai mesmo ficar irada, né? E tá certo, entendo o que eu vou falar, tá? Ela não tem que mentir e falar assim, não, eu sou perfeita no trânsito. Não, porque Jesus conhece o coração. Ele sabe aonde que é puxado pra você, né? E é normal, né? Então, assim, pra mim, fazer vem muito leve, né, com a graça. Porque eu só consigo fazer alguma coisa quando eu estou na fonte. Senão, é só fazer por fazer. Interessante isso, e é isso aí mesmo, não está só levando o outro lado, né? Fizer, e tem isso. Se você achar que é só fazer, não vai adiantar nada. E
Então, ó, tem que fazer em nome, ó, é fazer-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até através de Jesus a glória é dada ao Pai. O próprio Jesus deu a glória ao Pai. Ele mesmo, ele é Deus, igualzinho o Pai, mas ele deu a glória ao Pai. E aqui está falando por isso, para nós fazermos, né, fazer em nome de Jesus e outro, dando glória ao Pai. O próprio Jesus ensinando a gente sobre isso. E agora vamos lá no 23. Aí o 23 vai ser mais rápido um pouquinho. Pois aquele que faz... Não, peraí. 25. 23. Ah, Vocês sim. fazem. Tudo quanto fizerdes, de novo, nós já colocamos, fazei-o de todo o coração. Não estava ali no outro texto, né? Porque eu falo em palavras, em ação, não sei o quê. Mas fazer de coração. É o que ela falou. É a motivação de fazer. Não é simplesmente o fazer, é a motivação de fazer. Se a motivação estiver errada, você pode se frustrar em muito e achar que o próprio Deus está errado. Ou então, você acha que está fazendo certo, não deu certo, mas você continua turrando, não, é o jeito de fazer esse mesmo. Mas você não fez para Deus, você fez para o fulano ver. Ah, que bonitinho, vou ajudar uma criança e aí depois ele vai vir tudo limpinho, cheirosinho, eu vou mostrar ele para os outros, é um troféu. Tá a motivação errada. Você não tem que fazer para isso. Você tem que fazer para Deus. Jesus até falou, né? Os pobres sempre os têm. Ah, eu vou acabar com a pobreza. Não vai acabar. Não há recurso no mundo suficiente para acabar com a pobreza. Porque tem gente que é pobre de espírito. E pobreza de espírito não se resolve com recurso humano. Tá? E aí vem... fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E aí fecha. 2 minutos. Você falou o que nós estamos comentando. A motivação que deve ser feita não é para agradar os outros, não é porque precisa fazer para os outros, não é porque eu quero ser reconhecido por aquilo. É fazer para que Deus saiba que você está fazendo, para que Deus recompense se Ele quiser. Mas trazendo para o seu coração, para a sua vida no dia a dia, que eu estou fazendo certo. A Ana, eu elogio a comida da Ana, nem à toa, eu gosto. Mas eu sei que ela não cozinha só porque eu gosto, ou porque o Saulo gosta, ou porque cada um aqui gosta. Né? Nós até comentamos uma vez, né, sobre isso. Aí eu elogiei ela e falei assim, não, graças a Deus. Não é, Ana? Então, exato, aí pronto, matou esse chará. Não é você mesmo. E às vezes depender da gente mesmo, né? O Daniel que fala que faz comida aí. Depender de você mesmo, você vai acabar falando, não, eu tô cansado de fazer comida. Como é que é o nome da sua esposa? Antônio. Tô cansado de fazer comida. Tem o quê? Tem 7 meses de casado? Mas já tô cansado de fazer comida para Antônio. Ela não me elogia. Olha, eu faço aqui essa lasanha, fica melhor do que a sadia, e ela não elogia, né? Esquenta inteirinha, não fica bem, não, esquenta inteirinha, ela não me elogia, não vou fazer mais não. Ou seja, a motivação tem que estar em Jesus, para saber o que Ele quer. Então peça para o Espírito Santo que Ele vai te ensinar direitinho. Amém?